Olá, eu sou Sueli Baracho e quero falar com você um pouquinho hoje sobre fé. Hoje a palavra de Deus nos diz assim, que a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Na verdade, nós não conseguimos avaliar a nossa fé, nós não conseguimos dizer se nós temos muita, se temos pouca fé, nós não conseguimos avaliar de que tamanho é a nossa fé, mas nós só conseguimos ter um pouco a noção sobre fé quando nós passamos por alguma situação bem difícil, né? Bem dolorosa. Quando na nossa vida está tudo calmo, maré mansa, tudo tranquilo, tudo seguindo conforme a nossa vontade, tudo saindo do jeito que nós queremos, nós dizemos que temos fé, louvamos, bendizemos a Deus, falamos que Deus é tudo maravilhoso, tudo muito bem. Mas no momento que vem uma tempestade, no momento que as coisas na nossa vida começam a sair do nosso controle, as coisas não saem como gostaríamos, aí nós somos colocados, é como se fôssemos colocados à prova. Aí nesse momento é que nós conseguimos medir a nossa fé e aí nós nos damos conta de que a nossa fé ainda é muito pequena. Porque veja bem, o segmento de Jesus é um segmento muito difícil, muito. Por quê? Primeiro, porque ele nos conhece no mais íntimo do coração. Então, às vezes, as nossas atitudes podem até impressionar os homens, impressionar as pessoas, mas Jesus, ele vê lá no íntimo, no profundo do nosso coração e ele vê com que intenção nós fazemos as coisas. Às vezes, nós dizemos que estamos fazendo por Jesus, por Deus, mas na verdade estamos fazendo por nós, né? Pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, para preencher um vazio nosso. Então, nós temos que ter muita clareza por que eu faço algumas coisas, por que eu tomo algumas decisões. Então, as nossas atitudes precisam ser muito claras, porque ter fé, acreditar em Deus é acreditar nos bons e nos maus momentos. Não adianta, eu sempre digo, não adianta ficar fazendo florzinha, coraçãozinho, ai, Jesus é meu tudo, meu amor, e na hora que vem a tempestade a gente briga com Jesus, a gente se revolta contra ele, fica reclamando, onde o senhor estava, por que o senhor me deixou passar por isso? E aí nós passamos a cobrar Deus de cada oração feita, de cada Ave Maria rezada. Nós queremos cobrar, impor a Deus a nossa vontade. Então, nós achamos que quando nós rezamos, nós temos que ter privilégios. E não é bem assim, gente. Fé é acreditar em Deus, acreditar no seu amor, na sua misericórdia. Fé é contar com Deus em todas as situações, confiar na sua providência, saber que Ele sempre está conosco, que Ele cuida de nós, mas veja bem, uma coisa precisa ficar clara: Deus não tem que fazer toda a nossa vontade. Deus não é o gênio da lâmpada que eu faço um pedido e Ele tem que atender. Ter fé é também aceitar os nãos de Deus. Ter fé é saber que nem sempre Deus vai fazer a nossa vontade, mas eu permaneço com Ele porque eu sei quem Ele é. Então, a minha fé me faz acreditar que Ele dizendo sim ou Ele dizendo não, Ele me ama e eu quero ficar com Ele. Então, ter fé quando Deus diz sim e quando Deus faz tudo que nós queremos é fácil. É uma fé que dá até para duvidar um pouco, né? Porque é uma fé que não pode ser contrariada, então não é fé. Se quando Deus não faz eu não confio mais nele, então isso não é fé. Eu me lembro que um dia, conversando com um sacerdote,
e ele me disse, ele fez até uma partilha assim muito pessoal do coração, né, que eu vou partilhar com vocês agora. Ele disse assim que era muito difícil para ele atender a confissão dentro dos presídios. Por quê? Porque ele não sabia se realmente a pessoa estava falando de coração aquilo, aquela confissão, aquele desejo de mudança, ou só porque ele estava ali naquela condição de presidiário que não podia sair dali. Então, ele disse que ele se perguntava: será que se essa pessoa estivesse lá fora na rua, ela estaria também arrependida, querendo estar com Deus? Ou será que é por conta dessa condição, né, de estar preso, aí a pessoa faz promessa, se converte? E nós somos assim, né? Nós temos fé à medida que Deus está fazendo o que nós queremos. Mas fé mesmo é acreditar, Deus dando ou não dando, Deus fazendo ou não fazendo o que nós queremos. Eu confio nele. Não é porque ele não fez a minha vontade que eu vou deixar de acreditar, entende? Não é porque Deus não fez tudo do jeito que eu esperava. Porque eu vejo que a nossa fé está muito... a nossa fé está muito ligada ao que nós recebemos de Deus. E a nossa fé tem que ir além desse relacionamento de pedir e receber. Eu tenho que confiar em Deus, acreditar nele, acreditar que sempre o que ele tem para mim é melhor, porque ele me ama, ele morreu por amor a mim, Jesus foi até o sangue por amor. Então, o que eu posso esperar de uma pessoa que me ama? Sempre o melhor para mim. Mas não significa que o melhor é fazer a minha vontade, porque nem sempre a minha vontade é o melhor para mim, né? Muitas vezes a gente se engana querendo algo, achando que aquilo é o melhor, e muitas vezes não é. E a nossa visão é limitada, a gente consegue ver o que está à frente do nosso nariz. Deus conhece ontem, hoje, amanhã, ele sabe todas as coisas. Então, um não de Deus, por mais que seja dolorido para nós, para nossa vaidade, para o nosso ego, receber um não de Deus, mas o não dele é também uma demonstração de amor e misericórdia. Então, dizer que nós temos fé, tá, nós temos fé, mas a fé tem que ser nos dias bons e nos dias ruins. Quando tá tudo caindo na nossa cabeça, mas nós sabemos, estou passando por todas essas tribulações, mas eu não estou só. O Senhor está comigo, o Senhor me ama e ele cuida de mim. Compreende? Então, a fé não está ligado somente a Deus atender todos os nossos pedidos. E também nós precisamos dar passos para aumentar essa fé. A cada dia nós temos que fazer a opção por Deus. Muitas vezes eu ouço pessoas dizendo: eu sou convertido, eu me converti a Deus. A conversão é todos os dias. A conversão, eu não estou convertido, eu estou me convertendo. E essa conversão acontece todos os dias até o fim da minha vida, até no momento que eu volto para a presença do Senhor. Porque todos os dias eu tenho que fazer escolhas, todos os dias eu tenho que passar por situações difíceis e todas as minhas escolhas têm que estar pautadas na vontade e na palavra de Deus. Isso é converter-se. Quando nós buscamos na nossa vida a vontade de Deus acima da nossa. Isso é fácil? Não é, não é fácil. A gente fala, mas nós sabemos que é difícil quando você quer alguma coisa. É muito difícil quando nós queremos uma coisa e aquilo não é a vontade de Deus para nós, não é o projeto de Deus para nós. Então, escolher a vontade de Deus exige sim de nós também um sacrifício, exige de nós um esforço, mas são nesses
esforços que nós vamos crescendo e vamos amadurecendo na fé. E eu também preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer, ler mais a palavra de Deus, ver as atitudes de Jesus diante das situações. Quanto mais eu conheço a Deus, mais a minha fé aumenta. Por quê? Quando eu conheço uma pessoa de perto, eu sei que atitudes ela teria em determinadas situações. Por exemplo, quando eu tenho um amigo de perto que eu conheço, sei o que ele gosta, sei como ele pensa, é mais fácil, né? É mais fácil entendê-lo, eu vou gostando mais da pessoa, porque você vai conhecendo mais a fundo, ou gostando ou desgostando também, né? Então, quanto mais eu conhecer a Deus, quanto mais eu conhecer a Jesus, saber como ele age em determinadas situações, eu vou tendo mais fé, meu coração vai ficando mais tranquilo. Por quê? Porque eu sei, por exemplo, eu aprendi que Deus, quando a gente passa por uma situação de injustiça, quando a gente sofre aí uma grande injustiça, um problema que você passa, vou dar um exemplo. Você sofre uma injustiça no seu trabalho, você perde o seu emprego, alguém faz lá uma maldade para você, você sofre com uma injustiça. Eu aprendi que Deus não age naquela hora. E aí a gente fica revoltado, se sentindo injustiçado, e a gente pensa, gente, cadê Deus? Deus não fez nada, esse mal me aconteceu, a pessoa me prejudicou tanto, está lá feliz da vida, e a gente fica naquele sofrimento. Gente, é muito interessante. Aí passa-se os dias, parece que aquela pessoa que fez o mal tá lá feliz da vida, levando vantagem. Feliz não tá, né? Ninguém que faz o mal vive feliz. Isso é uma ilusão, achar que quem faz mal, quem passa a perna nos outros, quem prejudica vive feliz. Não vive, não é possível. Ela pode até aparentemente estar feliz, mas não se iluda, não se engane, né? Quem faz o mal não vive feliz. E aí você sofre a injustiça, fica todo dolorido, perde o seu emprego, até você se revolta até com Deus, porque é interessante, né, gente? As pessoas nos fazem mal e a gente fica bravo com Deus, a gente briga e se revolta com Deus. Onde o senhor estava? O senhor não viu isso? Porque o senhor deixou, né? A gente cobra de Deus. Bom, enfim, os dias passam, você vai lá tocando a sua vida, quando todo mundo pensa que ficou por isso mesmo, que o mal prevaleceu, Deus se levanta. Gente, é maravilhoso, maravilhoso. A gente leva até um susto e Deus traz à tona a verdade, porque nenhuma mentira vai prevalecer. Então, a verdade de Deus sempre chega. Deus faz justiça, sim. Quando nós confiamos nele, colocamos nossa vida nele, Deus faz justiça. Então, é tudo no tempo de Deus, é tudo na hora de Deus, do jeito de Deus. Por isso, nós temos que confiar sempre em Deus, por isso nós temos que ter fé, por isso nós temos que alimentar nossa fé, porque Deus não nos desampara. Mas nós temos que conhecer a Deus, porque quando você vai conhecendo a Deus, aí você sabe. Eu aprendi isso na minha vida. Então, eu sei que quando acontece alguma injustiça, alguém me faz o mal, eu entrego a Deus e eu sigo a minha vida, eu sigo o meu caminho. E no momento propício, quando Deus quer, ele se levanta e ele mostra. O justo não se justifica. Nós não precisamos ficar falando para todo mundo: não, eu sou inocente, eu fui injustiçado. Entregue para o Senhor e siga o seu caminho, né? Então, eu sei disso. Por quê? Porque eu aprendi conhecendo a Deus, eu aprendi que essa maneira de Deus agir. Deus não age naquela hora que está todo mundo agitado, todo barulho, todo aquele estresse. Não.
Mas Deus também não se esquece de nós, não se esquece das nossas causas. Mas como que a gente vai sabendo isso? À medida que nós vamos conhecendo a Deus, pedindo a luz do Espírito Santo. Nós temos que pedir a luz do Espírito Santo, pedir essa sabedoria do céu. E aí a nossa fé vai se fortalecendo. Então a gente vai aprendendo, vai conhecendo a Deus, aí a gente vai entendendo que não também é bom para nós o não de Deus, que também algumas coisas que Deus não permite também é para o nosso bem. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Mas quando a gente não tem fé, quando a nossa fé ainda está ligada só no receber, quando a gente ainda está com aquela imagem de Deus, Papai Noel, nós sofremos muito. Porque nós entendemos, existe aí algumas teologias meio, né, complicadas que dizem que a gente fala que é teologia da prosperidade, que só é abençoado quem tem bens materiais. Isso é totalmente errado, né? Nós precisamos crescer no nosso interior, na nossa alma, ter um carro zero, ganhar de Deus um carro zero, uma mansão, isso não é o mais importante. Então, existe às vezes uma visão aí meio confusa de que só é abençoado quem tem dinheiro, quem tem mansão, quem tem carro zero. Nada disso, né? Então, à medida que a gente vai crescendo na fé, nós vamos entendendo verdadeiramente quem é Deus, como Deus age, como eu devo agir. Veja bem, o mais importante para Deus é que ninguém se perca. O Senhor não quer perder nenhum de nós. Aí você pode me dizer, ué, mas Jesus já morreu por mim, então eu já recebi a salvação. Sim, Jesus morreu por todos, pela salvação de todos. Mas eu preciso aderir a essa salvação, né? Eu preciso dar passos para essa salvação, para poder receber. Eu já recebi a salvação, mas eu tenho que pegar. Quando você recebe um presente, você não tem que pegar o presente? A pessoa diz, esse aqui é seu presente, você não pode deixar lá e ir embora. Então, quando eu vou vivendo a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus, pedindo a luz do Espírito Santo, eu vou dando passos para a minha salvação, nas minhas escolhas. Tudo isso é caminhar na fé, é crescer na fé e dar passos para a salvação. Então, Deus não quer perder ninguém, porque o nosso corpo é finito, ele vai terminar, nosso corpo é frágil, tem doenças, tem enfermidades, mas a nossa alma não morre. A nossa alma vai para a presença de Deus, para a vida eterna. Então, tudo que nós vamos passando, tudo que a gente vai crescendo, sofrendo, buscando a Deus, tudo que nós vamos passando vai ajudando a nossa alma, a nossa fé vai aumentando e vai ajudando a nossa alma, né? Nós vamos crescendo espiritualmente. Então, isso é o mais importante para Deus. Deus pode prover coisas materiais para nós? Sim, claro. Quando nós pedimos a providência de Deus, nós clamamos, rezamos. Ah, então eu não posso pedir a Deus um carro? Não posso rezar, pedir a Deus um carro? Posso, eu posso pedir que Deus me ajude, que Deus providencie, que eu tenha um carro. Sim, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que você conheça Deus, o mais importante é que você viva em paz. Deus pode te dar o carro? Pode, mas veja bem, o mais importante é a sua salvação, porque o carro vai te servir por algum tempo nessa terra e a sua salvação é eterna. Então, nós podemos pedir, sim, coisas materiais para Deus e Deus, na sua bondade e misericórdia, nos atende. Sim, Ele nos atende,
Ele coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar. O Senhor abre portas para nós até onde não tem, né? Ele facilita, ele providencia para que a gente consiga aquele carro, aquela casa. Sim, mas primeiro nós precisamos conhecê-lo. Então, eu não vou a Deus só para buscar um carro. Isso não é fé. Ah, Deus vai me dar o carro, eu confio nisso. Sim, mas eu tenho que saber mais, conhecer mais a Deus. A nossa fé não pode só estar ligada numa negociação. Eu peço e recebo de Deus. Não, você precisa ir além, sabe? A gente precisa conhecer a Deus, não só as mãos dele, não só ficar olhando para a mão de Deus, aquilo que ele vai me dar. Ele nos dá porque ele é muito bom e misericordioso. Mas veja bem, você pode ter mais do que só um carro, porque o carro vai te ajudar, lógico, o carro ajuda muito, mas nós precisamos de mais. Nós precisamos de salvação, nós precisamos de paz, nós queremos uma coisa que não acaba, né? O carro vai acabar, o carro vai se desgastar, o carro só serve para essa vida. Deus pode dar para nós aquilo que não encerra nessa vida. Então, é bom ganhar um carro, mas eu quero a minha salvação, eu quero aquilo que não vai passar, que não vai corroer, né? Aqui tem tesouros que a traça vai corroer, que o ladrão pode levar, mas o Senhor tem coisas que vão durar para sempre, entende? Por isso você precisa conhecer a Deus mais profundamente. Por isso a sua fé não pode ser só naquilo que você vê. A fé é uma certeza daquilo que não se vê. Então, hoje eu digo para você, o próprio Jesus diz: pedi e recebereis. Mas hoje eu digo para você, peça fé, peça que você possa conhecê-lo, passe dessa, eu quero que você passe só dessa relação de pedir e receber, tem mais, muito mais, muito mais. Peça a Jesus: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero fazer uma experiência sua, porque aí, à medida que você conhece a Deus, que a sua fé vai aumentando, quando ele não te der, você vai ficar bem. Agora, se você conhece só Deus para pedir e receber, o dia que ele diz não, você nem sabe por que ele disse não e você já se revolta com ele e vai embora. E você diz: agora eu não vou rezar mais. É triste ouvir isso, porque a pessoa que ainda está parada só nesse relacionamento de pedir e receber, ela não sabe que quando Deus diz não é porque Deus está protegendo de um grande mal. Então, nós precisamos conhecer a Deus no profundo, mais profundamente, sabe? Às vezes é de cortar o coração, né? Porque quando nós vamos até Deus, pedimos alguma coisa e na sua misericórdia ele nos concede e a gente vai embora. E a gente pega o que nós queremos e vamos embora. Então, às vezes, Deus nem nos dá tão rapidamente. Aí, à medida que demora um pouquinho para a gente receber aquilo que nós estamos querendo, Deus, na sua misericórdia, ele vai tocando o nosso coração. E aí a gente vai sendo tocado por ele, vai ficando ali por interesse, né? Nós vamos ficando ali pedindo aquilo, eu só quero aquilo e fico ali rezando com interesse de receber aquilo que eu fui buscar. E Deus é tão bom, tão misericordioso, que ele vai tocando o nosso coração e devagarinho, com laços de amor, ele vai nos prendendo e ele vai devagarinho nos tirando da areia e levando para águas mais profundas. E à medida que Deus vai nos envolvendo, a gente vai se abrindo. Gente, o agir de Deus é tão maravilhoso, mas quando a gente permite, quando nós permitimos,
Porque às vezes a gente se aproxima dele, não recebe o que a gente quer rápido, a gente vai embora. Mas quando a gente vai esperando, não vai embora, a gente vai se abrindo, vai deixando, aí Deus vai nos atraindo, né? O profeta diz assim: tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. E é isso, quando a gente se deixa seduzir, e aí Deus vai nos levando para a água profunda, e vai nos levando, e vai nos atraindo. É tão bonito isso, porque quando chega a hora da gente receber aquilo que nós viemos buscar, aquilo já não tem mais valor. Por quê? Porque nós conhecemos a Deus, que é muito, muito mais precioso do que aquilo que nós viemos buscar, compreende? Então, quando você se aproxima de Deus para pedir algo e permite que Ele trabalhe no seu coração, porque precisa permitir, né? Deus, gente, Deus não se impõe para nós. Deus não nos obriga, Ele nos atrai com laços de amor, mas se a gente não quiser, a gente vai embora. Olha quanta gente está vivendo por aí longe de Deus, olha quanta gente está vivendo aí de maneira triste, sofrendo, mas Deus não arranca ninguém na marra. Deus nunca vai pegar você obrigado, puxar você, arrastar. Não, não. Deus respeita a nossa liberdade e Deus não obriga, nós não somos obrigados a amá-lo. Veja bem, Deus nos deu o livre-arbítrio, então nós temos a liberdade de querer estar com Ele ou não. Porque se Deus nos obrigasse a estar com Ele, então nós não seríamos filhos amados, né? Se a gente não tivesse liberdade de escolha. Então, quando você se aproxima dele para pedir algo, mas quando você permite que Ele trabalhe no seu coração, mesmo com interesse, né? Todo mundo vai a Deus por alguma coisa, por um interesse, mas mesmo com interesse, quando você vai abrindo o coração, você vai deixando ele agir, aí ele vai te levando bem devagarinho, ele vai trabalhando aí no compasso da nossa alma. E aí ele vai nos mostrando, vai abrindo para nós, né? Ele vai se revelando e nós vamos abrindo o coração e aceitando. E tanto nós vamos nos aproximando dele, e aí nós vamos começando a gostar do que nós estamos vivendo. E é tão bonito, porque quando chega aquela graça que nós viemos buscar, aquilo ficou tão pequeno, tão pequeno. Aí a gente diz, nossa, eu queria tanto isso, eu sofri tanto por conta disso e agora se tornou quase insignificante. Por quê? Porque nós descobrimos o amor maior, porque nós encontramos o que realmente tem valor nessa terra, nessa vida, entende? Então, aquilo que você chegou lá todo aflito no começo para buscar, já se tornou quase que insignificante para você, às vezes até insignificante. Volto a citar aquela passagem que eu gosto tanto de Pedro, quando acontece a pesca milagrosa, aquelas redes lotadas de peixe, mas agora o peixe não importa mais. Pedro conheceu Jesus. Aí ele larga o peixe e vai atrás de Jesus. Então, nós precisamos alimentar a nossa fé a cada dia. Mais uma vez eu digo a você, passe desse relacionamento de pedir e receber. Não se contente com isso, buscar a Deus só para pedir coisas e buscar a Deus só nos momentos difíceis. Porque às vezes a gente faz de Deus pronto-socorro. Só me lembro dele quando a casa cai. Só me lembro dele quando eu fali na minha vida financeira, quando o meu casamento acabou, quando meu filho ficou doente, quando eu tive uma doença, aí eu lembro que Deus existe, né? E tem gente tão atrevida que diz assim, Senhor, onde o Senhor estava que deixou acontecer isso comigo, né? Jesus diz, estava no mesmo lugar que você nunca foi ao meu encontro.
Gente, a nossa sorte é que Deus é muito misericordioso, muito, 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 porque às vezes, né, nós fazemos cada uma para Deus. Então, hoje eu quero dizer para você, alimente a sua fé. Alimente a sua fé, busque o Senhor, busque. Se está tudo bem na sua vida, ótimo, busque agora, aproveita, você está vivo, está aí, está bem, busque a Deus. Ai, as coisas não estão bem, tudo não estão bem, mas busque a Deus, busque a Deus. Nós precisamos a cada dia conhecer o Senhor. E aí sim, nós vamos entender todo o sentido da nossa vida. Que o Senhor abençoe a sua vida. Desejo de coração que você faça uma experiência profunda com o Mestre. Deixe-se guiar pelo amor de Jesus.